Você já parou para se perguntar quando foi a última vez que seu marido realmente sentiu sua falta? Quando foi a última vez que ele procurou por você, não apenas porque precisava de algo, mas porque genuinamente queria sua companhia, sua conversa, seu carinho? Se essa pergunta mexeu com algo dentro de você, se fez seu coração apertar um pouquinho, você está no lugar certo. Porque hoje eu quero conversar com você sobre algo que pode parecer simples, mas que tem o poder de transformar completamente a dinâmica do seu casamento. Eu sei que você está aqui porque algo não está bem. Talvez você sinta que se tornou invisível dentro da própria casa, que sua presença virou rotina, que você se transformou naquela pessoa que está sempre disponível, sempre ali, sempre pronta para atender às necessidades de todos, menos as suas próprias. E no meio disso tudo, você se perdeu. Você se tornou tão presente que, paradoxalmente, se tornou ausente. Ausente de si mesma, ausente do coração do seu marido, ausente da sua própria vida. Deixe eu te contar sobre Marina, uma mulher de 54 anos que me procurou há alguns meses. Ela chegou ao meu consultório com os olhos cansados e disse algo que me marcou profundamente. Doutora, eu me tornei um móvel na minha própria casa. Meu marido só percebe que eu existo quando algo não funciona, quando o jantar não está pronto, quando a roupa não está passada, quando os compromissos não estão organizados. Fora isso, é como se eu fosse transparente. Marina havia se dedicado tanto a ser a esposa perfeita que esqueceu de ser a mulher desejada. E você, querida, quando foi a última vez que se sentiu verdadeiramente vista pelo seu marido? Não como a organizadora da casa, não como a mãe dos filhos, não como a solucionadora de problemas, mas como a mulher que você é. Quando foi a última vez que ele demonstrou que sua ausência faria diferença na vida dele? Se você está lutando para lembrar, é porque chegou a hora de aprendermos juntas sobre o poder de fazer falta. Fazer falta não é sobre jogar jogos, não é sobre manipulação ou chantagem emocional. Fazer falta é sobre resgatar seu valor próprio, sobre lembrar que você é uma pessoa inteira, completa, com sonhos, desejos e necessidades que merecem ser reconhecidas e respeitadas. É sobre sair da posição de quem está sempre disponível para ocupar o lugar de quem tem uma vida própria, rica e interessante. Eu lembro de Cláudia, 52 anos, casada há 28 anos, que veio me procurar porque sentia que havia se tornado uma estranha para o próprio marido. Ele chega em casa, liga a televisão, mexe no celular, janta e vai dormir. Nos fins de semana é futebol, cerveja com os amigos ou algum concerto na casa. Eu me sinto como uma funcionária que mora na mesma casa que ele. O casamento de Cláudia havia se transformado numa sociedade de conveniência, onde cada um cumpria suas funções, mas o amor, o desejo, a cumplicidade haviam desaparecido há muito tempo. E sabe qual foi o turning point na vida dela? Foi quando ela percebeu que havia se tornado tão previsível que seu marido nem mesmo considerava a possibilidade de ela não estar ali. Ela era como o ar, essencial, mas invisível. E pessoas invisíveis não fazem falta porque ninguém percebe quando elas não estão. Agora eu quero que você feche os olhos por um momento e imagine a seguinte cena. Você sai de casa numa manhã de sábado. Não deixa bilhete, não avisa onde vai, não organiza o almoço, não separa a roupa dele. Você simplesmente sai para viver sua própria vida. Como você acha que seu marido reagiria? Ele ficaria preocupado? Ficaria curioso? Ou sequer perceberia sua ausência até a hora do almoço, quando descobrisse que não tem comida pronta? A resposta para essa pergunta te diz tudo sobre o lugar que você ocupa no coração dele hoje. E se a resposta te machucou, se te fez perceber que você se tornou apenas parte da decoração da casa, chegou a hora de mudançarmos isso juntas. Fazer falta começa com uma decisão interna.
A decisão de parar de se anular para agradar os outros. Sabe, eu atendi uma mulher chamada Rosana, 49 anos, que havia se dedicado tanto a ser a esposa ideal que nem mesmo sabia mais quais eram seus próprios gostos. Quando perguntei qual era seu restaurante favorito, ela ficou em silêncio por longos minutos antes de admitir: eu sempre escolho baseada no que meu marido gosta de comer. Quando perguntei sobre seus hobbies, ela respondeu: eu gosto do que deixa ele feliz. Rosana havia apagado sua própria identidade em nome do casamento. E você, consegue me dizer agora, sem pensar no seu marido, quais são as 5 coisas que mais te fazem feliz? Quais são seus sonhos que não envolvem ele? Que lugares você gostaria de visitar? Que atividades te fariam sorrir sozinha? Se você teve dificuldade para responder, é porque você também se perdeu no caminho. A primeira lição para fazer falta é redescobrir quem você é, além de esposa. Você é uma mulher completa, com histórias, experiências, sonhos e desejos próprios. Você tem o direito de ocupar espaço no mundo, de ter suas próprias opiniões, suas próprias vontades, seus próprios momentos de prazer e realização. Deixa eu te contar sobre Valéria, 55 anos, que decidiu fazer aulas de dança depois de 30 anos de casamento. O marido dela inicialmente zombou, disse que era coisa de mulher solteira, que ela estava fazendo papel de ridícula. Mas Valéria persistiu. E sabe o que aconteceu? Pela primeira vez em décadas, ela chegava em casa radiante, falando sobre algo que a empolgava, brilhando com uma energia que ele não via há anos. E pela primeira vez em muito tempo, ele ficou curioso sobre o que ela estava fazendo, com quem estava conversando, por que estava tão feliz. Quando você tem uma vida própria, quando você tem paixões e interesses que te preenchem independente dele, você naturalmente se torna mais interessante. Você passa a ter assuntos diferentes para compartilhar, você volta a sorrir de forma genuína, você recupera aquela fagulha nos olhos que o atraiu quando vocês se conheceram. Mas atenção, querida, fazer falta não é sobre se tornar ausente fisicamente de forma abrupta ou cruel. Não é sobre criar conflitos desnecessários ou abandonar suas responsabilidades. É sobre criar um equilíbrio saudável entre estar presente para a família e estar presente para si mesma. Eu me lembro de Helena, 51 anos, que me disse: doutora, eu tenho medo de sair da minha zona de conforto porque e se ele não sentir minha falta? E se ele ficar até mais feliz quando eu não estiver por perto? Esse medo é real e compreensível. Muitas mulheres vivem com esse terror silencioso de descobrir que sua presença não é tão importante quanto imaginavam. Mas aqui está a verdade que eu preciso te contar. Se seu marido realmente não sentir sua falta quando você começar a viver sua própria vida, isso não diz nada sobre seu valor como mulher. Isso diz tudo sobre o estado do relacionamento de vocês. E conhecer a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor do que viver numa ilusão. Porque veja bem, um casamento saudável é feito de 2 pessoas inteiras que escolhem dividir suas vidas, não de uma pessoa que se anula para servir a outra. Quando você se torna dependente emocional do seu marido, quando sua felicidade depende inteiramente da atenção e aprovação dele, você não está amando, você está se viciando em alguém. Deixe-me explicar melhor. Amor verdadeiro é quando 2 pessoas independentes escolhem estar juntas porque se somam, porque se complementam, porque a vida fica mais rica e interessante com a presença do outro. Dependência emocional é quando você se anula e precisa da validação constante do outro para se sentir valiosa. Uma mulher que sabe fazer falta é uma mulher que tem suas próprias fontes de alegria, suas próprias realizações, seus próprios momentos de plenitude. Ela não está desesperada por atenção porque ela mesma se dá valor. Ela não está carente de carinho porque ela mesma se trata com carinho. Eu atendi uma senhora chamada Isabel, 58 anos,
que havia se casado muito jovem e nunca havia morado sozinha, nunca havia tomado decisões importantes sozinha, nunca havia se descoberto como indivíduo. Aos 58 anos, ela sentia que não sabia quem era além de esposa do João. Durante nossos encontros, ela começou a redescobrir seus gostos, suas opiniões, seus sonhos que haviam ficado enterrados por décadas. E sabe o que aconteceu? João, que havia se acostumado com uma Isabel submissa e previsível, de repente, se viu diante de uma mulher que tinha opiniões próprias, que fazia escolhas independentes, que sorria por motivos que ele não controlava. Isso despertou nele algo que estava adormecido há anos: a curiosidade, o interesse, o desejo de conquistá-la novamente. Fazer falta é sobre se tornar uma pessoa interessante novamente. É sobre ter histórias para contar que não envolvem apenas a rotina doméstica. É sobre brilhar com luz própria, não apenas refletir a luz dos outros. Mas como fazer isso na prática? Como sair dessa posição de invisibilidade sem causar uma guerra em casa? A primeira coisa é entender que mudanças verdadeiras acontecem gradualmente. Você não vai acordar amanhã e virar uma pessoa completamente diferente. Isso seria chocante para todos, incluindo você mesma. Comece pequeno. Escolha uma atividade que você sempre quis fazer, mas nunca fez. Pode ser um curso, um hobby, um grupo de leitura, aulas de ginástica, trabalho voluntário. Algo que seja só seu, que te conecte com outras pessoas e outras experiências além do ambiente doméstico. Lembro-me de Patrícia, 50 anos, que decidiu fazer um curso de culinária italiana. Não porque queria cozinhar melhor para o marido, mas porque sempre sonhou em conhecer a Itália e pensou que aprender a cozinha seria um primeiro passo. Durante as aulas, ela conheceu pessoas interessantes, conversou sobre viagens, sobre sonhos, sobre a vida além das obrigações domésticas. Quando chegava em casa, ela vinha com os olhos brilhando, contando sobre as receitas que aprendeu, sobre as histórias que ouviu, sobre os planos que estava fazendo. E seu marido, acostumado com uma Patrícia que só falava sobre contas, filhos e problemas da casa, ficou intrigado com essa nova versão da esposa. O segundo passo é aprender a dizer não sem culpa. Quantas vezes você aceita fazer algo que não quer só para evitar conflito? Quantas vezes você coloca as necessidades de todos acima das suas próprias? Fazer falta também é sobre estabelecer limites saudáveis. Isso não significa se tornar egoísta ou insensível. Significa reconhecer que você também tem direito a tempo, energia e recursos próprios. Significa entender que um relacionamento saudável requer reciprocidade, não sacrifício unilateral. Eu conheci uma mulher chamada Célia, 53 anos, que nunca havia passado um fim de semana longe do marido, em 25 anos de casamento. Ela sempre organizava a vida dele, as refeições dele, os compromissos dele. Um dia, uma amiga a convidou para um retiro de yoga em uma cidade vizinha. Célia queria muito ir, mas se sentia culpada só de pensar em deixar o marido sozinho por 2 dias. Conversamos sobre essa culpa e ela percebeu que estava infantilizando o marido, como se ele fosse incapaz de cuidar de si mesmo por 48 horas. Ela decidiu ir. E sabe o que aconteceu? Ele não apenas sobreviveu, como descobriu que era perfeitamente capaz de resolver suas próprias questões. Mais importante ainda, quando Célia voltou, radiante e renovada pelo fim de semana que havia passado cuidando de si mesma, ele percebeu que havia sentido falta dela de uma forma que não sentia há anos. Não falta da pessoa que cuidava dele, mas falta da mulher que ele havia escolhido para dividir a vida. Outro aspecto fundamental para fazer falta é trabalhar sua autoestima e sua aparência. Não estou falando sobre se tornar uma pessoa superficial ou sobre se adequar a padrões impossíveis de beleza.
Estou falando sobre cuidar de si mesma com o mesmo carinho que você cuida dos outros. Quantas vezes você se arruma com capricho apenas para sair com ele? Quantas vezes você se olha no espelho e gosta do que vê? Quando foi a última vez que você comprou uma roupa bonita para si mesma, não porque precisava, mas porque merecia? Teresa, 54 anos, havia parado de se cuidar há tanto tempo que nem mesmo ela se reconhecia mais. Usava sempre as mesmas roupas gastas, não cuidava do cabelo, não usava maquiagem nem perfume. Quando perguntei por quê, ela disse: "Para quê? Meu marido nem percebe mesmo." Mas aí está o problema. Ela também não estava percebendo a si mesma. Cuidar da aparência não é vaidade, é autoestima. É uma forma de dizer para o mundo e para si mesma: eu me valorizo, eu mereço cuidado e atenção. Quando você se cuida, quando se sente bonita, quando se sente bem na própria pele, isso transparecer em tudo, na forma como você caminha, como você fala, como você se relaciona com as pessoas. E sabe de uma coisa? Quando você começa a se valorizar, as pessoas ao seu redor também começam a te valorizar mais. Isso inclui seu marido. Ele pode não perceber conscientemente que você está se cuidando mais, mas vai sentir que há algo diferente em você, algo que o atrai novamente. Mas aqui eu preciso fazer uma pausa importante para falar sobre algo delicado. Nem todos os casamentos podem ser salvos. Às vezes, o problema não é que você não sabe fazer falta. Às vezes, o problema é que você está tentando fazer falta para alguém que já decidiu, consciente ou inconscientemente, que não quer mais ser casado. Eu atendi uma mulher chamada Sônia, 56 anos, que tentou tudo o que estamos conversando aqui. Ela voltou a se cuidar, desenvolveu novos interesses, estabeleceu limites saudáveis, criou uma vida própria rica e interessante. E sabe o que aconteceu? Ela percebeu que o marido não estava nem um pouco interessado na nova versão dela. Na verdade, ele parecia incomodado com as mudanças, como se preferisse a versão antiga e submissa. Nesse caso, fazer falta serviu para um propósito ainda mais importante. Mostrou para Sônia que ela merecia muito mais do que estava recebendo. Ela descobriu que era capaz de ser feliz independente dele, que tinha muito a oferecer para o mundo, que sua vida não precisava girar em torno de alguém que não a valorizava. Por isso, querida, quando você começar essa jornada de fazer falta, esteja preparada para qualquer resultado. Pode ser que seu marido desperte e redescubra a mulher incrível que tem ao lado. Mas também pode ser que você descubra que merece um amor mais generoso, mais presente, mais recíproco. E tudo bem. Às vezes, fazer falta nos ensina que não precisamos mais ficar onde não somos verdadeiramente desejadas. Às vezes, fazer falta nos dá a coragem de escolher a nós mesmas. Agora vamos falar sobre algo prático. Como lidar com a resistência. Porque quando você começar a mudar, quando começar a ocupar seu próprio espaço, é provável que encontre resistência. Seu marido pode ficar confuso, irritado ou até mesmo tentar te sabotar para que você volte ao padrão anterior. Lúcia, 52 anos, me contou que quando começou a sair sozinha nos fins de semana para fazer atividades que gostava, o marido começou a criar problemas na hora da sua saída. Inventava compromissos de última hora, fingia que estava doente, fazia birra como uma criança. Ele estava acostumado com uma Lúcia sempre disponível e não sabia lidar com essa nova versão que tinha vida própria. É importante entender que essa resistência é normal. Por anos, vocês criaram uma dinâmica onde você era a pessoa que se adaptava, que abria mão, que estava sempre ali. Quando você muda essa dinâmica, é natural que cause um desconforto inicial. A chave é manter-se firme nos seus novos limites, sem ser agressiva ou defensiva. Explique suas mudanças com tranquilidade, mas não peça permissão para viver sua própria vida. Você é uma adulta,
uma pessoa livre e tem o direito de tomar decisões sobre seu tempo e sua energia. Uma frase que costumo ensinar para minhas pacientes é: querido, eu te amo muito, mas também preciso amar a mim mesma. Simples, claro e impossível de argumentar contra. Outro ponto importante é não usar suas novas atividades como arma contra ele. Não faça suas saídas ou seus novos interesses como uma forma de punir ou provocar ciúme. Faça porque você genuinamente quer fazer, porque isso te faz bem, porque você merece ter uma vida rica e interessante. A diferença é sutil, mas fundamental. Quando você faz algo para provocar uma reação nele, você ainda está colocando ele no centro da sua vida. Quando você faz algo porque genuinamente quer fazer, você está colocando você no centro da sua própria vida, que é exatamente onde você deveria estar. Vamos falar agora sobre a importância da comunicação nesse processo. Fazer falta não significa se tornar misteriosa ou indisponível emocionalmente. Significa ter uma vida em própria rica o suficiente para que sua presença seja uma escolha, não uma obrigação. Carmen, 51 anos, me ensinou uma lição linda sobre isso. Ela me disse: doutora, eu percebi que antes eu ficava em casa esperando meu marido chegar para ter alguém para conversar. Eu não tinha nada interessante para contar porque minha vida era vazia. Agora, quando ele chega, eu tenho histórias, experiências, coisas que me empolgaram durante o dia. Nossa conversa ficou muito mais rica. Essa é a diferença entre fazer falta de forma saudável e fazer falta de forma manipulativa. Quando você tem uma vida própria interessante, você naturalmente se torna uma pessoa mais interessante. Você não precisa fingir mistério ou criar drama. Você simplesmente tem mais camadas, mais profundidade, mais coisas para compartilhar. E aqui está algo que pode parecer contraditório, mas que é fundamental. Quando você aprende a fazer falta de forma saudável, você também aprende a estar presente de forma mais intensa. Porque quando você não está desesperada pela atenção dele, quando você não está carente de validação, você consegue dar atenção de qualidade quando estão juntos. Antes, você talvez ficasse grudada nele quando ele estava em casa, tentando compensar a sensação de invisibilidade. Agora, você pode dar espaço para ele também ter seus momentos. E quando vocês se conectam, é por escolha mútua, não por desespero de um dos lados. Isso cria uma dinâmica muito mais saudável. Em vez de uma relação de dependência, vocês criam uma relação de interdependência saudável. Duas pessoas completas que escolhem dividir suas vidas porque isso enriquece a experiência de ambos. Agora eu quero falar sobre algo que talvez seja o aspecto mais desafiador dessa jornada: lidar com o medo. Medo de que ele não goste da nova você. Medo de que ele prefira uma versão mais submissa. Medo de descobrir verdades sobre o relacionamento que você não está pronta para enfrentar. Ângela, 57 anos, me disse algo que nunca esqueci. Doutora, eu tenho medo de ser eu mesma. Por quê? E se eu mesma não for suficiente para ele? Essa frase resume o drama de milhões de mulheres que passaram décadas se moldando para agradar o parceiro e perderam de vista quem realmente são. Mas aqui está a verdade que preciso te contar. Se você, sendo autenticamente você mesma, não for suficiente para ele, então ele não é suficiente para você. Um homem que só te ama quando você está anulada, não te ama. Ele ama ter alguém conveniente na vida dele. O amor verdadeiro celebra sua individualidade, encoraja seus sonhos, apoia seu crescimento. O amor verdadeiro não te diminui, te expande. Se você está com alguém que precisa que você seja pequena para que ele se sinta grande, você não está numa relação amorosa. Você está numa relação de poder. E isso me leva a um ponto crucial. Às vezes, aprender a fazer falta nos mostra que estávamos tentando salvar algo que já estava morto há muito tempo.
Às vezes, descobrimos que nos agarrávamos a uma ilusão de casamento enquanto vivíamos como estranhos que dividem o mesmo teto. Eu sei que isso pode ser assustador. Eu sei que depois de tantos anos juntos, a ideia de descobrir que talvez não sejam mais compatíveis pode parecer devastadora. Mas pense assim: não é melhor descobrir a verdade e ter a chance de tomar decisões conscientes do que continuar vivendo numa ilusão que te faz infeliz? Beatriz, 59 anos, me procurou depois de 35 anos de casamento porque sentia que havia se tornado uma estranha para si mesma. Durante nosso trabalho juntas, ela foi redescobrindo seus gostos, suas paixões, seus sonhos. E no processo, ela percebeu que havia mudado muito ao longo dos anos, que havia se tornado uma pessoa diferente daquela que se casou aos 24 anos. O marido dela, por outro lado, permaneceu exatamente o mesmo. Mesmos gostos, mesmas opiniões, mesma forma de ver o mundo. Não havia crescido, não havia evoluído, não havia se permitido ser transformado pelas experiências da vida. E Beatriz percebeu que eles haviam se tornado incompatíveis não por conflito, mas por estagnação. Nesse caso, fazer falta serviu para mostrar que talvez fosse hora de seguir em caminhos diferentes. E está tudo bem. Às vezes, o maior ato de amor é reconhecer que duas pessoas podem ter sido perfeitas uma para a outra numa época da vida, mas não serem mais adequadas para a fase atual. Isso não significa que os anos juntos foram desperdiçados. Significa que foram um capítulo importante da história de cada um, mas não necessariamente o capítulo final. Mas vamos voltar aos casos onde o casamento pode sim ser renovado. Porque, muitas vezes, o que precisa morrer não é o relacionamento, mas a dinâmica doentia que se instalou ao longo dos anos. Fernanda, 54 anos, me contou uma história linda de transformação. Ela e o marido estavam casados há 30 anos e haviam caído numa rotina mortal. Ele trabalhava, ela cuidava da casa, eles mal conversavam, o sexo havia desaparecido há anos. Passavam os fins de semana vendo televisão em silêncio. Quando Fernanda começou a criar uma vida própria, voltou a estudar, fez novos amigos, começou a viajar sozinha para visitar lugares que sempre quis conhecer, o marido, inicialmente, ficou incomodado. Mas aos poucos ele começou a perceber que havia muito tempo não via a esposa tão viva, tão interessante, tão desejável. E sabe o que ele fez? Começou a se questionar sobre sua própria vida. Percebeu que ele também havia se acomodado, que também havia parado de crescer, de sonhar, de se desafiar. Inspirado pela transformação da esposa, ele também começou a buscar suas próprias paixões e interesses. O resultado foi que eles se redescobraram como pessoas e, consequentemente, se redescobraram como casal. Voltaram a ter assunto, voltaram a sentir curiosidade um pelo outro, voltaram a ter projetos em comum. Mas agora, a partir de duas individualidades fortes, não de duas pessoas vazias tentando se completar. Esse é o poder de fazer falta de forma saudável. Não é sobre criar distância por criar. É sobre criar espaço para que cada um floresça como indivíduo, para que quando se encontrem, tenham algo genuíno para oferecer um ao outro. Agora, eu quero que você imagine como seria sua vida se você realmente aplicasse tudo o que conversamos até aqui. Imagine-se chegando em casa depois de um dia que foi genuinamente seu, onde você fez coisas que te realizaram, onde você se conectou com pessoas interessantes, onde você foi verdadeiramente você mesma. Imagine-se olhando no espelho e gostando da mulher que vê refletida ali. Imagine-se tendo assuntos interessantes para compartilhar, tendo energia para dar, porque você também está se alimentando emocionalmente. Imagine-se sendo desejada, não apenas porque está sempre disponível,
mas porque você é genuinamente interessante e atraente. Essa mulher que você está imaginando não é uma fantasia. É quem você pode se tornar quando para de se anular, para agradar os outros. É quem você sempre foi, por baixo de todas as camadas de condicionamento social que te ensinaram que uma boa esposa deve se sacrificar infinitamente pela família. Mas deixa eu te contar um segredo. Os homens não se sentem atraídos por mulheres que se sacrificam por eles. Eles se sentem atraídos por mulheres que têm vida própria, que são independentes, que têm personalidade forte, que são interessantes por direito próprio. O sacrifício constante não gera gratidão, gera desprezo, mesmo que seja um desprezo inconsciente, mesmo que ele nunca admita isso nem para si mesmo. Quando você se anula demais para agradar alguém, essa pessoa para de te enxergar como igual e começa a te ver como inferior. Por isso que fazer falta é tão poderoso, porque te coloca de volta no lugar de igual, de mulher desejável, de pessoa interessante que ele teve sorte de conquistar, não de pessoa desesperada que ele faz um favor mantendo por perto. Vamos falar agora sobre algumas estratégias práticas que você pode começar a implementar já hoje. Primeiro, pare de estar sempre disponível. Isso não significa ser rude ou negligente com suas responsabilidades. Significa ter uma agenda própria, compromissos próprios, momentos que são só seus. Quando ele te chamar e você estiver ocupada com algo seu, diga: querido, estou fazendo tal coisa agora. Podemos conversar daqui a 1 hora? E cumpra. Segundo, desenvolva interesses que não incluam ele. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser um curso online, um grupo de leitura, aulas de dança, trabalho voluntário. O importante é que seja algo que te conecte com outras pessoas e outras experiências. Terceiro, cuide da sua aparência, como se você fosse encontrar com o amor da sua vida todos os dias, porque você é o amor da sua própria vida e merece se sentir bonita para si mesma. Quarto, tenha projetos pessoais, algo que você quer alcançar, aprender, construir. Pode ser pequeno, aprender uma nova receita por semana, ler um livro por mês, organizar um álbum de fotos. O importante é ter algo que seja só seu, que te dê senso de progresso e realização. Quinto, pratique dizer não sem dar explicações excessivas. Não é uma frase completa. Você não precisa justificar cada decisão que toma sobre sua própria vida. Mas lembre-se, essas mudanças precisam ser genuínas. Se você fizer tudo isso apenas para manipular a reação dele, não vai funcionar. As pessoas sentem quando algo é autêntico ou quando é encenação. Faça essas mudanças, porque você merece ter uma vida rica e interessante, não como estratégia para conseguir atenção. E aqui chegamos a um ponto que pode ser o mais difícil de todos. Aceitar que fazer falta pode te mostrar que você merece muito mais do que está recebendo. Pode te mostrar que você é mais forte, mais interessante, mais capaz do que imaginava. Pode te mostrar que sua felicidade não precisa depender da validação de ninguém. Graça, 53 anos, me disse algo muito tocante depois de alguns meses trabalhando essa questão. Doutora, eu comecei esse processo querendo que meu marido me valorizasse mais, mas no final eu aprendi a me valorizar e isso mudou tudo. Porque quando você se valoriza de verdade, você naturalmente atrai pessoas que também te valorizam. E se alguém não te valoriza, você tem força suficiente para escolher sair da situação ao invés de ficar implorando por migalhas de afeto. Isso não significa que você deve sair correndo para se divorciar. Significa que você deve ter sempre a opção de escolher ficar, não a obrigação de ficar. Há uma diferença enorme entre eu escolho ficar com você porque nossa vida juntos é boa e eu preciso ficar com você porque não sei viver sozinha. A primeira é amor.
A segunda é dependência. E dependência não é sustentável a longo prazo. Ela sufoca o amor e transforma relacionamentos em prisões emocionais. Agora, eu quero falar sobre algo que talvez você esteja pensando. Mas, doutora, eu já tenho mais de 50 anos. Não é tarde demais para essas mudanças? Não sou jovem demais para recomeçar. Deixa eu te contar sobre Miriam, que me procurou aos 62 anos de idade. Ela havia se casado aos 19, nunca havia trabalhado fora, criou 4 filhos e dedicou toda a sua vida adulta a ser esposa e mãe. Aos 62, com os filhos independentes, ela se sentia completamente perdida e invisível para o marido. Doutora, ela me disse: eu sinto que desperdicei minha vida inteira. Nunca descobri quem eu sou além de esposa e mãe. E agora sinto que é tarde demais. Miriam chorava enquanto falava, carregando décadas de arrependimento e autodesvalorização. Mas sabe o que aconteceu? Aos 62 anos, Miriam descobriu que tinha uma paixão pela jardinagem. Começou pequeno, cuidando de algumas plantas em casa. Depois, se inscreveu num curso de paisagismo. Conheceu pessoas com interesses similares. Começou a oferecer seus serviços para vizinhos. Aos 65 anos, ela tinha um pequeno negócio de consultoria em jardinagem e se sentia mais viva e realizada do que havia se sentido em décadas. E o marido, depois de anos vendo uma Miriam apática e deprimida, de repente se viu diante de uma mulher radiante, falando sobre projetos, clientes, plantas, sonhos para o futuro. Pela primeira vez em anos, ele se interessou genuinamente pela vida da esposa. Começou a perguntar sobre o trabalho dela, a apoiar seus projetos, a se orgulhar das conquistas dela. Miriam me ensinou que nunca é tarde demais para descobrir quem você é. Nunca é tarde demais para começar a viver sua própria vida. Nunca é tarde demais para fazer falta na vida de alguém, incluindo na sua própria vida. Aos 50, 55, 60 anos, você ainda tem décadas pela frente. Décadas que podem ser os melhores anos da sua vida se você escolher viver com intenção, com propósito, com amor próprio. A idade não é uma prisão, é uma libertação. Libertação das expectativas dos outros, libertação da necessidade de agradar todo mundo, libertação para finalmente ser quem você sempre foi por dentro. E aqui está algo interessante. Muitas vezes mulheres maduras têm mais facilidade para fazer falta de forma saudável, porque já passaram pela fase de provar alguma coisa para o mundo. Elas têm mais sabedoria, mais experiência de vida, mais clareza sobre o que realmente importa. Você não precisa competir com mulheres mais jovens. Você tem algo que elas não têm: profundidade, experiência, sabedoria, histórias para contar. Você viveu, você sabe coisas. Você passou por transformações que te tornaram única e interessante de formas que só o tempo pode proporcionar. Mas para acessar essa riqueza interior, você precisa parar de se diminuir. Precisa parar de acreditar que seu valor diminuiu com a idade. Precisa parar de achar que suas melhores chances de ser feliz já passaram. Suas melhores chances estão agora, no presente, disponíveis para serem aproveitadas no momento em que você decidir que merece ser feliz, que merece ser valorizada, que merece fazer falta na vida das pessoas que ama. Vamos falar agora sobre algo fundamental: a diferença entre fazer falta e ser problemática. Algumas mulheres, quando descobrem o conceito de fazer falta, cometem o erro de se tornarem difíceis, dramáticas, exigentes. Elas confundem fazer falta com criar problemas. Fazer falta saudável é ser tão interessante e valiosa que sua presença enriquece a vida das pessoas. Fazer falta problemático é ser tão complicada que as pessoas sentem alívio quando você não está por perto. A diferença está na intenção e na energia.
Quando você está genuinamente investindo em si mesma, quando está realmente construindo uma vida rica e interessante, você irradia uma energia positiva, contagiante. As pessoas querem estar perto de você porque você as inspira, as diverte, as faz sentir bem. Quando você está apenas tentando chamar atenção ou punir alguém com sua ausência, você irradia uma energia negativa, manipulativa. As pessoas podem até reagir às suas provocações, mas não da forma que você espera. Lembre-se, o objetivo não é tornar a vida dele difícil. O objetivo é tornar sua própria vida tão interessante que ele naturalmente queira fazer parte dela. Agora vamos abordar uma questão delicada, mas importante: a questão sexual. Muitas mulheres, depois dos 50, sentem que perderam o interesse do marido nessa área, e isso afeta profundamente sua autoestima e sensação de valor no relacionamento. Cristina, 52 anos, me procurou exatamente por isso. Doutora, faz mais de 1 ano que meu marido não me procura. Eu me sinto velha, feia, descartável. Sinto que ele não me deseja mais e isso está me matando por dentro. A primeira coisa que eu disse para Cristina foi: sua sensualidade não tem data de validade. Sua capacidade de ser desejada não diminui automaticamente com a idade, mas sua capacidade de se desejar, de se amar, de se cuidar, essa sim pode ter diminuído, e isso afeta como os outros te veem. Quando você para de se cuidar, quando para de se sentir sensual, quando para de acreditar na própria beleza, isso transparece em tudo. Na forma como você se veste, como você se move, como você se relaciona com seu próprio corpo. Fazer falta também inclui resgatar sua sensualidade. Não estou falando de se vestir como uma adolescente ou de tentar parecer ter 20 anos. Estou falando de reconectar com sua feminilidade madura, que é poderosa, experiente, segura de si. Uma mulher sensual aos 50 anos tem algo que uma garota de 20 não tem. Ela sabe quem é, sabe o que quer, não está desesperada para agradar, não está insegura sobre seu valor. Essa confiança é incrivelmente atraente. Cristina começou se reconectando com seu próprio corpo. Começou a fazer exercícios não para emagrecer, mas para se sentir forte e vibrante. Começou a usar roupas que a faziam se sentir bonita, não apenas confortável. Começou a se tocar com carinho, a se olhar no espelho com gentileza ao invés de crítica. E sabe o que aconteceu? Quando ela parou de implorar por atenção sexual e começou a irradiar sensualidade própria, quando parou de se comportar como alguém desesperada e começou a se comportar como alguém desejável, a dinâmica mudou completamente. Porque aqui está uma verdade que pode ser difícil de aceitar. Ninguém deseja alguém que não se deseja. Ninguém acha atraente alguém que não se acha atraente. Sua relação consigo mesma é o espelho de como os outros vão se relacionar com você. Se você se trata com indiferença, se você se negligencia, se você se diminui constantemente, você está ensinando os outros a fazerem o mesmo com você. Mas quando você se trata com amor, quando você se cuida, quando você se valoriza, você ensina os outros a te tratarem da mesma forma. Isso nos leva a outro ponto crucial: a importância da linguagem interna. Como você fala sobre si mesma? Como você se refere à sua idade, ao seu corpo, às suas capacidades? Se você vive dizendo: estou velha, estou feia, não sirvo mais para nada, meus melhores anos já passaram, você está programando não apenas sua própria mente, mas também a mente das pessoas ao seu redor para te verem dessa forma. Comece a mudar seu discurso interno. Em vez de estou velha, diga estou experiente. Em vez de estou feia, diga estou amadurecendo com graça. Em vez de não sirvo para nada, diga estou descobrindo novos talentos. As palavras têm poder. As palavras criam realidades. Se você quer que os outros te vejam como alguém valiosa e desejável, comece se vendo dessa forma.
Mas talvez você esteja pensando: doutora, isso tudo parece muito trabalho. Eu já estou cansada de tanto me esforçar. Não é mais fácil aceitar que as coisas são como são? Eu entendo essa exaustão. Eu entendo que depois de anos tentando agradar todo mundo, a ideia de mais um trabalho pode parecer desanimadora. Mas aqui está a diferença. Tudo o que conversamos até agora não é trabalho para os outros. É investimento em você mesma. Pela primeira vez, talvez em décadas, eu estou te pedindo para fazer algo para você. Não para ele, não para os filhos, não para a família, para você. E isso não deveria ser um peso. Deveria ser uma libertação. Quando você investe em si mesma, quando você se cuida, quando você desenvolve seus talentos e interesses, você não está fazendo isso para conseguir algo de alguém. Você está fazendo isso porque merece ter uma vida rica, interessante e satisfatória. E se isso resultar num casamento melhor, ótimo. Se resultar na descoberta de que você merece mais do que está recebendo, também ótimo. De qualquer forma, você sai ganhando. Agora, vamos falar sobre um aspecto que pode ser o mais desafiador: como lidar com a culpa. Porque muitas mulheres, quando começam a investir em si mesmas, se sentem culpadas. Culpadas por gastar tempo com elas mesmas. Culpadas por gastar dinheiro consigo. Culpadas por não estarem 100% disponíveis para todos o tempo todo. Essa culpa é programação social. Você foi ensinada desde pequena que uma boa mulher se sacrifica pelos outros, que é egoísmo cuidar de si mesma, que seu valor está enquanto você serve aos outros. Mas isso é mentira. Isso é uma programação destrutiva que mantém mulheres infelizes e relacionamentos desequilibrados. Você não pode dar do que não tem. Você não pode amar genuinamente os outros se não ama a si mesma. Você não pode construir relacionamentos saudáveis a partir de um lugar de vazio interior. Quando você se cuida, quando você se valoriza, quando você se ama, você tem mais amor para dar. Você tem mais energia para oferecer. Você se torna uma pessoa melhor para estar ao lado. Por isso, toda vez que a culpa aparecer, lembre-se: cuidar de você não é egoísmo, é responsabilidade. Responsabilidade com sua própria felicidade, com sua própria realização, com sua própria vida. E aqui chegamos ao ponto de virada que eu mencionei no início. O momento em que você precisa se perguntar honestamente se ainda existe amor e desejo mútuo de reconstrução no seu casamento, ou se você está tentando salvar a relação sozinha. Essa pergunta pode ser assustadora, mas é necessária. Porque não adianta você se transformar, crescer, florescer, se do outro lado há alguém que não tem interesse em crescer junto com você. Imagine-se olhando no espelho e sorrindo para a mulher que vê refletida ali. Imagine-se tendo uma agenda própria, cheia de atividades que te realizem. Imagine-se chegando em casa, radiante, depois de um dia que foi genuinamente seu. Imagine-se sendo procurada e desejada porque você se tornou genuinamente interessante e atraente. Imagine-se tendo conversas interessantes porque você tem coisas interessantes para compartilhar. Imagine-se sendo respeitada porque você se respeita. Imagine-se sendo amada porque você se ama. Se este vídeo tocou seu coração, se algo do que conversamos aqui ressoou com sua alma, eu quero que você faça algo por mim, mas principalmente por você. Compartilhe esta mensagem com uma amiga que também precisa se lembrar do seu próprio valor. Porque às vezes, a coisa mais generosa que podemos fazer por outra mulher é lembrá-la de como ela é valiosa, de como ela merece ser amada, de como ela pode recomeçar a qualquer momento. E lembre-se, você não precisa ser perfeita para ser amada. Você não precisa se anular para ser aceita. Você não precisa implorar para fazer falta. Você só precisa ser você.
a versão mais autêntica, mais plena, mais brilhante de você mesma. O mundo está esperando para conhecer essa mulher incrível que você é. Seu marido está esperando para redescobrir essa mulher fascinante que ele escolheu um dia. E, principalmente, você mesma está esperando para se reencontrar com quem você realmente é. A jornada começa agora. A vida que você merece te está esperando. E eu estarei aqui, torcendo por você, acreditando no seu potencial, celebrando cada passo que você der em direção à sua própria felicidade. Porque você merece fazer falta. Você merece ser amada. Você merece ser feliz. E, principalmente, você merece ser você.